pessoal, aqui é a professora Ana Júlia e nós vamos ter mais uma aula de farmacotécnica desse período emergencial. Hoje nós vamos fazer experimentos determinando as propriedades de fluxo dos pós. E nossos objetivos serão estimar a porosidade e o ângulo de repouso estático, determinar a densidade aparente dos pós, que são chamadas de densidade bruta, inicialmente, que é a densidade escoada livremente, a densidade inicial. E depois, na sequência, a gente empacota esse material, tirando um pouco do ar que existe entre as partículas, acomoda o pó e obtém a densidade batida. Com esses resultados de densidade, determinamos o índice de coesividade, que na verdade, que no caso é o fator de Hausner, e também o índice de compressibilidade, ou índice de Carr. Para essa aula, eu trouxe omeprazol, pellets de omeprazol, pesei 5 gramas de pellets de omeprazol e também pesei 5 gramas de albendazol. E nós vamos avaliar e discutir o comportamento desses pós. Tudo bem? Vamos lá então? Então, eu montei aqui o aparato, o funil, posicionado sobre a proveta, e nós vamos usar o funil para direcionar o escoamento do pó para dentro da proveta. A gente não chama isso de pó, né? São partículas, material um pouco mais com a granulometria um pouco maior, né? Vamos colocar assim. E eu tenho então aqui agora 7 mililitros de volume bruto. Foi o volume que eu encontrei aqui na minha proveta é de 25, eu encontrei 7 mililitros aqui. Esse volume que escoou através do funil para dentro da proveta, escoou livremente, eu não movimentei a proveta em hora nenhuma, então toda a partícula, toda a quantidade de ar que pode ter entre as partículas está aqui. Agora nós vamos movimentar essa proveta para a gente descobrir qual é o volume batido, ou seja, o volume após a acomodação desse material. E a gente bate em uma superfície macia, tá? Uma almofada de areia, uma espuma, tá? Pode agitar aqui no agitador tipo Vortex também. E o ideal é bater até o volume não se alterar mais, ficar baixando e não alterar mais. No caso desse material, eu vou mostrar para vocês, não tem diferença, tá? Então, o volume bruto e o volume batido, escoado inicialmente e depois de bater, que é final, eles são os mesmos. Então, nós temos aqui 7 ml iniciais e 7 ml no final. Tanto o bruto como o batido deu 7 ml. Bom, com esses valores, eu vou determinar a densidade, que a densidade é massa por volume, e a massa foi de 5 gramas. Então, eu tenho que dividir 5 gramas por 7 mililitros. Como o volume inicial e final foi o mesmo, a densidade bruta e batida vai dar a mesma, 5 dividido por 7, que no caso dá 0,71 gramas por ml. Como nós estamos falando de material sólido, o mais correto é falar gramas por centímetro cúbico, tá? Então, lembrando que é a mesma coisa, gramas por ml a gente usa mais para líquido e gramas por centímetro cúbico a gente usa mais para sólidos, tá? Bom, aqui então agora eu vou trabalhar com albendazol e vou posicionar o funil, mesmo tipo de funil, só que é outro, tá? Para não sujar. E a proveta parece que ela tá suja de branco porque eu passei talco nela antes, né? A gente fala que a gente ambientou a vidraria, na verdade eu passei talco para ele ficar na parede por dentro, para ser deslizante, porque o material que a gente tem aqui, ele é bastante coesivo. Então, para ele também não aderir ao vidro, eu coloquei já um pouco de deslizante por dentro, tá? Mas eu já escoei também, eu só pus o talco e tirei, não tem talco aqui, tá? Bom, então agora nós vamos colocar os 5 gramas de albendazol através do funil para dentro da proveta.
é importante não ficar pó no funil. Se ficar, levanta ele, não deixa ele encostar na proveta e faz ele cair livremente, para a gente poder ter o volume bruto. Transferimos então os 5 gramas de albendazol para a proveta e encontramos o valor. Eu vou ter que mexer um pouquinho, gente, porque não ficou retinho, ficou meio torto e eu não consigo fazer a leitura. Então, tô com arrumar aqui para poder fazer a leitura. Por isso que é bom o aparelho, né? Bom, então aqui eu vou ter 22 mililitros. 22 mililitros. Então, eu tenho o volume bruto do albendazol, 22 mililitros. Agora, nós vamos bater do albendazol e vamos descobrir qual que é o volume batido. Vamos lá? Segura aqui e vamos bater até ele não... Até ele não mudar mais. Bate, bate, bate. Vou te contar aqui, não tá querendo funcionar. Ele, aí eu ponho aqui, ele mexe pra mim, né? Mas hoje não consegui fazer ele funcionar. Não sei o que aconteceu. Deixa eu ver já aqui. Peraí que ele é tão difícil esse material, gente, vou te falar. Ele gruda na parede, não deixa a gente fazer a leitura direito, não. Ah, deu. Aqui, ó. Deu 15 mililitros agora. Então, de 22, ele baixou para 15. Então, esse é meu volume batido do albendazol. Tá? Acontece que eu vou fazer a densidade. Densidade bruta, escoada livremente, e densidade batida, tá? A partir dos volumes que eu registrei. Então, eu também pesei 5 gramas de albendazol, só que o volume bruto deu 22. Então, vou dividir 5 por 22 e encontrei 0,20, vou pôr 23, tá? Porque deu 227. Então, 0,23 e o outro, que é 5 dividido por 15, 0,33. Então, eu tenho aqui a densidade bruta, 0,23, e a densidade batida, 0,33. Enquanto que dos pellets de omeprazol era 0,71. Então, assim, eu não devo fazer os meus cálculos considerando a densidade geral dos pós, porque pode variar muito, vocês podem observar isso, né? Bom, agora nós vamos fazer a equação. Fator de Hausner, né? O fator de Hausner, ele correlaciona a densidade batida com a bruta. Enquanto que para o omeprazol, a gente tem densidade 0,71 dividido por 0,71 e um fator de Hausner, portanto, de 1,0. Tá? Então, nós temos esse fator aí, esse resultado aí de 1,0. E o índice de Carr, a gente tem 0,71 menos 0,71 dividido por 0,71. O índice de Carr deu 0%, né? Quanto menor o índice de Carr, mais compressível ao material, tá? Mais fácil de escoar, de empacotar o material, tá? E o fator de Hausner também, quanto menor, melhor, tá? E o fator de Hausner, quando a gente tem fator de Hausner 1, a gente tem um material com fluxo excelente, considerado muito bom, fácil de acomodar, né? Como aconteceu. Ele escoou, na hora que ele escoou, ele já tomou conta do jeito que ele ia ficar mesmo. Agora a gente vai fazer
o cálculo do índice de coesividade, que para o omeprazol ficou 1, tá? O fator de Hausen. O fator de Hausen agora do albendazol. Já o albendazol, ele tem o fator de Hausner de 1,43. Como que eu cheguei nesse valor? Eu dividi a densidade batida pela densidade bruta, que é 0,33 dividido por 0,23. E o resultado foi 1,43. Né? Nós vamos jogar isso tudo numa tabela e vamos discutir esses resultados lá na frente. Ok? Bom, e o índice de K, que é de 0,33 menos 0,23 dividido por 0,33. Então, vamos lá. 0,33 menos 0,23 dividido por 0,33. Deu 30%, tá? 30%. Agora, nós vamos fazer os experimentos em relação à determinação do ângulo de repouso, ok? Vamos lá? O ângulo de repouso, para o ângulo de repouso, nós vamos trabalhar com uma tampa. Eu já medi o diâmetro, deu 32 milímetros aqui. Então, nosso raio é de 16 milímetros, ou 1,6 centímetros. Nós vamos posicionar essa tampa, tá? Dentro do recipiente aqui, para não cair material para todo lado, né? E vamos distanciar o funil a 2 centímetros. Eu marquei 2 centímetros com a régua aqui na bundinha da caneta e eu vou distanciar a tampa do recipiente onde o pó... vou distanciar a tampa, que é o recipiente onde o pó vai se acomodar, tá? Distanciei. Tá 2 centímetros aqui, gente. A distância que a gente tem aqui, tá? É de 2 centímetros. Bom, agora nós vamos colocar o omeprazol. Vamos ver como é que é o ângulo que se forma. Vamos lá? Estão prontos? Deixa eu colocar um fundo preto aqui melhor para vocês verem. Olha lá. Qual é o ângulo formado? Eu vou ter altura, eu vou ter montículo cônico. Eu tenho como medir esse montinho? Não. Tá? Então, aqui eu não tenho altura nenhuma dividida pelo raio. Ou seja, meu ângulo de repouso é 0. Tá? Então, o meu índice de K é 0, meu ângulo de repouso é 0 e o meu fator de Hausner é 1. Esse é um material de fluxo excelente. Vamos ver o comportamento do albendazol. O albendazol, a gente vai escoar ele aqui, tá? A 2 centímetros de distância. Não importa a quantidade que eu vou colocar, tá, gente? Não importa. Eu preciso fazer com que o pó suba, preencha toda, né, o diâmetro que eu estou trabalhando aqui. Então, vamos lá? Deixa eu ver esse aqui daqui. Olha lá, o material vai cair e vai formando um montículo sobre a tampa, mas ainda não preencheu toda a superfície da tampa. Vamos lá. Querendo subir demais, olha só. Mas ainda não preencheu toda a superfície da tampa. Vamos colocando o pó aqui pra gente descobrir. Quando ele preencher toda a superfície, cobrir todo o diâmetro, aí e começar a desmoronar, né? A gente vai subir o máximo que a gente puder aqui com ele. Se eu falar para vocês que eu já preenchi agora toda a superfície, todo o diâmetro da tampa, e ele
subiu, 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 relou no funil, ele subiu 2 centímetros. Que isso, hein? Então, olha só, nós temos que ele subiu 2 centímetros, o albendazol subiu 2 centímetros, então eu posso colocar 2 no meu cálculo e dividir por 1,6 centímetros, né? Porque a tampa tem 32 milímetros, 16 milímetros de raio e, portanto, 1,6 centímetros. Aí nós vamos dividir 2 centímetros, que é a altura que subiu, por 1,6, que é o raio. 2 dividido por 1,6, deu 1,25. Agora, a gente precisa pedir a tangente inversa desse valor. Deixa eu ver se eu acho essa... Aqui, nesse calculador aqui, a gente tem Shift, alguns têm segunda função, e nós vamos apertar Shift e tá menos 1, que é a tangente inversa que é a função inversa da tangente, tá? E eu encontrei um ângulo de 51 graus, tá? Então, eu tenho aqui, formado aqui nessa superfície, um ângulo de 51 graus. E vocês vão discutir, vão preencher toda essa tabela aqui, né? Com os valores dos materiais que a gente trabalhou, que é os pellets de omeprazol e o albendazol, tá? Vocês vão preencher toda essa tabela aqui, né? Então, VBOOK, VTAPED, porosidade, ROBOOK, ROTAPED, que são as densidades, o FH, o IC e o ângulo. E vão dizer pra gente quais são os valores, o que se espera agora, o que eu posso fazer para trabalhar com esses materiais agora. Lembrando, gente, que quando a gente vai fazer a determinação de um material para colocar, por exemplo, numa cápsula, a gente vai pegar a massa que vai ser encapsulada individualmente, essa massa corrigida pelos fatores que podem vir a ser necessários ou não, né? Fator de equivalência, fator de pureza, fator de umidade, de diluição, que eu mesmo diluí, não sei. Mas aí eu tô considerando essa possibilidade de também estar diluído, porque eu diluí, tá? E aí eu tenho que aplicar um fator. A gente faz a divisão da massa a ser encapsulada, ou seja, a massa que deve compor cada unidade de dosagem. No caso, eu coloquei aí um texto, né, para discutir, que é sobre o comportamento no encapsulamento de 200 mg de albendazol. Se vocês vão colocar 200 mg de albendazol, como é que você vai saber qual cápsula que você vai usar, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar aquela quantidade, né, aquela dose de 200 mg, passar para grama, né? Por quê? Você vai na equação de densidade igual massa por volume, você vai inverter volume com densidade. E você vai deixar o volume como incógnita, tá? E vai dividir a massa em gramas, então 200 mg vira 0,200 gramas, e vai dividir pela densidade. Que densidade? Batida, né? Quando você divide a massa, né, a dose a ser encapsulada, a dose que vai compor uma unidade posológica, e divide pela densidade batida, você encontra qual é o volume que você necessita para acomodar aquela massa, que no caso é a dose que o paciente precisa tomar. Então, aí eu vou mostrar mais algumas imagens para vocês e vou encerrar o vídeo aqui, mas a gente vai entrar com alguns desenhos aí para vocês, tá bom? Algumas imagens. Fique com Deus, até a próxima aula!